Há alguns anos, quando ainda morava em uma pequena cidade do interior, fui convidado por um amigo a passar um final de semana em um sítio afastado, que pertencia à família dele há gerações. O local, cercado por mata fechada e um ar de mistério, sempre foi alvo de lendas e rumores na região. Diziam que o sítio havia sido construído sobre antigas terras indígenas, onde rituais ancestrais eram realizados. Eu sempre fui cético em relação a essas histórias, mas o convite do meu amigo despertou minha curiosidade. Chegamos ao sítio em uma tarde ensolarada. O ar estava fresco e o céu azul parecia prometer um fim de semana tranquilo. A casa principal era antiga, mas bem conservada. Tinha uma arquitetura colonial, com paredes de pedra e janelas de madeira que rangiam ao menor toque. O cheiro de madeira envelhecida misturava-se com o aroma do mato, criando uma atmosfera ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. Ao entrar na casa, senti uma estranha sensação de desconforto. Não consegui identificar o motivo, mas era como se algo estivesse fora do lugar. Meus olhos eram atraídos para um velho retrato na parede do corredor principal. A pintura mostrava um homem sério, de traços rígidos e olhar penetrante. O olhar daquele homem parecia me seguir aonde quer que eu fosse. "Esse é o meu bisavô", disse meu amigo, notando meu interesse pelo retrato. "Dizem que ele tinha poderes especiais, que era capaz de se comunicar com espíritos." Ri da ideia, mas uma ponta de desconforto se instalou em mim. O sítio, com sua história e segredos, parecia carregar uma energia diferente, algo que eu não conseguia explicar. Naquela noite, depois de um jantar simples, meu amigo sugeriu que acampássemos perto do lago, a uma curta caminhada da casa. O lago era cercado por árvores altas, cujas sombras se alongavam à medida que o sol se punha. Montamos as barracas e acendemos uma fogueira. A luz das chamas dançava no escuro, criando formas bizarras nas árvores ao nosso redor. Enquanto conversávamos, o som dos grilos e das rãs preenchia o silêncio da noite. O céu estava claro, salpicado de estrelas. No entanto, à medida que a noite avançava, comecei a perceber uma mudança na atmosfera. O vento, que antes era suave, agora soprava de maneira mais agressiva, fazendo as árvores ao nosso redor balançarem de forma ameaçadora. A temperatura caiu repentinamente e uma névoa espessa começou a se formar sobre o lago. O que aconteceu em seguida é algo que até hoje não consigo entender completamente. Estávamos contando histórias de terror ao redor da fogueira, quando um barulho estranho interrompeu nossa conversa. Era um som distante, um uivo que parecia vir das profundezas da mata. Todos ficamos em silêncio, tentando identificar a origem do som. O uivo repetiu-se, desta vez mais perto. Olhei para meu amigo e o vi empalidecer. "Provavelmente é apenas um lobo", disse ele, mas sua voz tremia, traindo o nervosismo que tentava esconder. Continuamos em silêncio por alguns minutos, mas o uivo não se repetiu. Começamos a relaxar, achando que era apenas nossa imaginação pregando peças. Foi quando ouvimos um som diferente, um sussurro. O som era baixo, quase inaudível, mas estava ali. Um sussurro constante, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Olhei ao redor, tentando identificar de onde vinha, mas não havia nada, exceto a escuridão da mata. "Vocês ouviram isso?", perguntei, quebrando o silêncio. Os outros assentiram, claramente desconfortáveis. O sussurro tornou-se mais alto, mais claro. Agora não era apenas um murmúrio indistinto. Eram palavras em uma língua que eu não conhecia. As vozes vinham de todos os lados, cercando-nos como se a própria floresta estivesse viva e falando conosco. Meu coração começou a bater mais rápido. A sensação de desconforto que eu havia sentido ao chegar ao sítio agora estava se transformando em medo puro. Algo estava errado, terrivelmente errado. Decidimos apagar a fogueira e voltar para a casa. Mas quando tentamos nos levantar, percebemos que algo nos impedia. Era como se uma força invisível nos mantivesse no lugar. As vozes se tornaram mais intensas, e com elas, um sentimento de desespero tomou conta de mim. Meus amigos também estavam paralisados, seus rostos refletindo o mesmo terror que eu sentia. Foi quando, do outro lado do lago, vimos algo emergir da névoa. Era uma figura alta, esguia, envolta em sombras.
Não tinha um rosto definido, apenas uma escuridão densa onde deveria estar sua face. Ela se moveu lentamente em nossa direção, flutuando sobre a água como se não estivesse presa às leis da física. A cada movimento, a névoa ao redor dela se agitava, como se estivesse viva. Quando a figura chegou à margem do lago, as vozes cessaram de repente, e o silêncio absoluto tomou conta do lugar. Não ousávamos respirar, com medo de atrair a atenção daquela coisa. A figura parou na beira da água, a uma distância segura de nós, mas ainda assim próxima o suficiente para que pudéssemos sentir sua presença esmagadora. Foi então que ela ergueu um braço esquelético, apontando diretamente para mim. Um frio intenso percorreu minha espinha, como se tivesse sido mergulhado em gelo. Senti uma pressão em meu peito, dificultando a respiração. Era como se algo estivesse tentando me puxar para dentro da terra. A figura começou a sussurrar algo, uma melodia sombria que parecia ecoar dentro da minha cabeça. As palavras eram incompreensíveis, mas transmitiam uma mensagem clara. Eu não deveria estar ali. Não era bem-vindo naquele lugar. De repente, senti uma mão gelada tocar meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali. A mão invisível apertou meu ombro com mais força, como se tentasse me impedir de fugir. O pânico tomou conta de mim, e eu gritei, tentando me libertar daquilo. Foi então que meu amigo conseguiu se mover. Ele se levantou de repente, pegou um galho em chamas da fogueira e o brandiu em direção à figura. Um som agudo, semelhante a um grito, ecoou pela mata, e a figura recuou, desaparecendo na névoa que agora envolvia todo o lago. A pressão sobre mim desapareceu instantaneamente, e me vi livre para me mover. Sem pensar duas vezes, corri em direção à casa, seguido pelos meus amigos. O caminho de volta parecia interminável, com a escuridão da floresta nos engolindo a cada passo. O vento uivava ao nosso redor, e podíamos ouvir passos pesados atrás de nós, como se algo estivesse nos perseguindo. Quando finalmente alcançamos a casa, trancamos todas as portas e janelas, ofegantes e em pânico. Tentamos ligar para pedir ajuda, mas não havia sinal de celular. Estávamos isolados, à mercê daquele lugar. A noite foi uma tortura. Não dormimos. Ficamos sentados na sala, com a lareira acesa, tentando ignorar os sons estranhos que vinham do lado de fora. Batidas leves nas janelas, arranhões na porta, sussurros que pareciam se infiltrar pelas paredes. Na manhã seguinte, o sol finalmente nasceu, dissipando a névoa e os horrores da noite anterior. Saímos da casa sem dizer uma palavra, com a certeza de que algo maligno habitava aquele sítio. Algo que não podia ser explicado ou compreendido. Voltamos para a cidade e nunca mais falamos sobre o que aconteceu naquela noite. Meu amigo vendeu o sítio pouco tempo depois e nunca mais voltou lá. Eu, por outro lado, carreguei aquela experiência comigo, sempre lembrando do frio que senti, da figura que me apontou e das vozes que me diziam que eu não deveria estar ali. Até hoje, evito qualquer conversa sobre o sítio e nunca mais fui a um lugar tão isolado. O que aconteceu naquela noite continua sendo um mistério, algo que prefiro não revisitar. Mas sei que, onde quer que aquela coisa esteja, ela continua esperando por aqueles que ousam entrar em seu domínio, pronta para mostrar que existem segredos que jamais deveriam ser desvendados. Eu era apenas uma criança quando meus pais decidiram que passaríamos as férias de verão na casa de campo da minha avó. Ela morava em uma propriedade isolada, cercada por um vasto milharal, a quilômetros de distância da cidade mais próxima. Meus pais estavam empolgados com a ideia de passar um tempo longe da agitação da cidade, mas para mim, aquilo parecia uma eternidade de tédio. A casa era antiga, construída no início do século XX, e guardava o charme de outra época. Mas havia algo naquela casa que sempre me deixava inquieto. Era grande, com paredes grossas e janelas pequenas que deixavam entrar pouca luz. O piso de madeira rangia a cada passo, e o vento que soprava através das frestas nas janelas produzia um assobio agourento, especialmente à noite. O que mais me incomodava, porém, era o milharal que cercava a casa por todos os lados. As fileiras de plantas altas e densas pareciam formar um labirinto interminável, onde o vento passava,
agitando as espigas de milho como se sussurrassem segredos entre si. Sempre que olhava pela janela, tinha a sensação de que algo estava se escondendo no meio do milharal, observando, esperando. Na primeira noite que passamos lá, meus pais estavam cansados da viagem e foram dormir cedo. Eu, porém, estava cheio de energia e, com a curiosidade típica de uma criança, resolvi explorar a casa. Andei por corredores escuros e entrei em quartos antigos, onde os móveis cobertos de poeira e as cortinas pesadas pareciam guardar lembranças esquecidas de tempos passados. Foi então que encontrei uma porta no final do corredor do segundo andar. Uma porta que nunca havia visto antes em minhas visitas anteriores. Era uma porta pequena, feita de madeira envelhecida, com um trinco enferrujado. Algo me atraiu para aquela porta. Talvez fosse o mistério do que poderia estar escondido atrás dela. Ou talvez fosse apenas minha imaginação infantil em busca de uma aventura. Girei o trinco com cuidado e a porta se abriu com um rangido alto, revelando uma escada estreita que descia para o que parecia ser um porão. A luz da lua que entrava pelas janelas atrás de mim iluminava apenas os primeiros degraus, deixando o restante da escada mergulhado em uma escuridão total. Hesitei por um momento, mas a curiosidade falou mais alto. Desci a escada com cuidado, tentando não fazer barulho. Cada degrau rangia sob o meu peso, e o ar ao meu redor ficava mais frio a cada passo que dava. Quando cheguei ao final da escada, meus olhos levaram alguns segundos para se ajustar à escuridão, mas logo percebi que estava em um pequeno quarto. O cheiro de mofo e terra úmida era forte, e o ambiente estava impregnado de um frio que parecia vir das profundezas da terra. No centro do quarto, havia uma mesa velha e um único objeto sobre ela. Uma caixa de madeira, fechada com um cadeado enferrujado. Fiquei parado por um momento, olhando para a caixa, sentindo uma estranha mistura de medo e excitação. Algo dentro de mim dizia que eu deveria sair dali, que não deveria mexer naquela caixa. Mas ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que queria desesperadamente saber o que estava escondido dentro dela. Com as mãos tremendo, toquei o cadeado. Para minha surpresa, ele estava aberto. Com um clique suave, o cadeado se soltou e eu pude abrir a tampa da caixa. O que encontrei lá dentro foi algo que nunca vou esquecer. Dentro da caixa havia um boneco de pano, velho e sujo, com olhos feitos de botões pretos. Suas roupas estavam esfarrapadas e sua expressão parecia ao mesmo tempo triste e assustadora. Ao lado do boneco, havia uma folha de papel amarelada pelo tempo, dobrada cuidadosamente. Peguei o papel e o abri, revelando uma letra trêmula e difícil de ler. As palavras no papel diziam: "Ele observa, ele espera, não o acorde." Meu coração disparou e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Olhei para o boneco, que agora parecia ainda mais sinistro. De repente, senti que não estava mais sozinho naquele porão. Era como se o próprio ar ao meu redor estivesse carregado de uma presença invisível, algo que me observava de perto. Fechei a caixa com um estalo, joguei o cadeado de volta e corri escada acima, tentando desesperadamente deixar aquele quarto para trás. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir qualquer outra coisa, além do som do meu próprio medo. Quando cheguei ao topo da escada, bati a porta com força, trancando-a atrás de mim. Passei o resto da noite acordado, tremendo em minha cama, ouvindo cada pequeno ruído da casa, imaginando o que poderia estar espreitando no escuro. Na manhã seguinte, fui recebido pelo olhar preocupado da minha avó, que parecia saber que algo havia acontecido. "Você encontrou o que não devia, não é?" perguntou ela com uma voz grave que eu nunca havia ouvido antes. Assenti, ainda abalado pela experiência da noite anterior. Minha avó suspirou e me levou até a sala de estar, onde começou a me contar uma história que me deixou ainda mais aterrorizado. Ela me disse que muitos anos antes, quando ela era apenas uma criança, sua própria mãe havia encontrado aquele boneco no milharal. Ninguém sabia como ele havia parado lá, mas logo após ser trazido para dentro de casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos desapareciam, sussurros inexplicáveis ecoavam pelos corredores à noite, e a família começou a ter pesadelos horríveis. Sua mãe, temendo que o boneco fosse a causa de tudo, decidiu trancá-lo no porão e selar a porta, esperando que isso acalmasse as forças que haviam sido despertadas.
Desde então, ninguém mais entrou naquele porão, concluiu minha avó. Até você. Pedi desculpas, prometendo que nunca mais mexeria em nada sem permissão. Mas mesmo com as palavras tranquilizadoras da minha avó, eu não conseguia afastar o sentimento de que algo terrível havia sido despertado. A casa, que antes era apenas antiga e um pouco assustadora, agora parecia estar viva, vigiando cada movimento meu. As noites seguintes foram um verdadeiro tormento. Eu mal conseguia dormir, atormentado por sonhos onde o boneco de pano aparecia, sempre com seus olhos de botão fixos em mim, sempre esperando. Durante o dia, eu evitava a porta no final do corredor, mas sentia uma presença constante, como se algo estivesse me chamando de volta para o porão. Uma semana se passou e o comportamento da casa só piorava. As portas se abriam e fechavam sozinhas. O vento uivava incessantemente e sombras estranhas dançavam pelas paredes, mesmo à luz do dia. Meus pais e minha avó perceberam que algo estava errado, mas não sabiam o que fazer. Eu queria contar a eles sobre o boneco, mas algo me impedia. Era como se uma força invisível estivesse controlando meus pensamentos, me impedindo de falar a verdade. Foi então que, em uma noite particularmente fria e ventosa, aconteceu o pior. Acordei no meio da noite com a sensação de que estava sendo observado. Meus olhos se abriram lentamente, e lá estava ele, o boneco de pano, sentado na cadeira ao lado da minha cama, com seus olhos de botão brilhando à luz da lua. Eu congelei, incapaz de gritar ou me mover. O boneco me olhava fixamente, e pela primeira vez, vi seus lábios se moverem. Ele sussurrou algo, uma palavra que não conseguia entender, e em seguida estendeu a mão para mim. Aquele foi o momento mais aterrorizante da minha vida. O frio que emanava do boneco era palpável, como se estivesse sugando toda a vida do quarto. Com um esforço sobre-humano, consegui me levantar e correr para o quarto dos meus pais, deixando tudo para trás. Na manhã seguinte, quando voltei ao meu quarto, o boneco havia desaparecido. Ninguém sabia onde ele estava, e ninguém parecia querer falar sobre isso. Minha avó, no entanto, parecia mais aliviada, como se o pesadelo finalmente tivesse acabado. Pouco tempo depois, deixamos a casa e voltamos para a cidade. Nunca mais voltamos lá, e eu nunca mais ouvi falar do boneco de pano. Mas até hoje, sempre que vejo um campo de milhar, sinto um calafrio subir pela minha espinha, e a lembrança daqueles olhos de botão me assombra. Não sei o que realmente aconteceu naquela casa, e talvez seja melhor assim. Alguns segredos devem permanecer enterrados, onde não possam ser descobertos. Quando eu era criança, minha família passava todos os verões em uma velha casa de campo que pertencia aos meus avós. A casa ficava em uma pequena cidade no interior, cercada por colinas verdes e uma floresta densa que parecia se estender para sempre. Eu adorava explorar a floresta durante o dia, mas à noite ela se transformava em um lugar sombrio e cheio de mistérios, que me dava calafrio só de pensar. Havia algo naquela floresta que sempre me deixava inquieto, algo que eu não conseguia explicar. Durante o dia, ela era um lugar de aventura, com seus riachos, árvores imponentes e trilhas que pareciam não ter fim. Mas à noite, quando as sombras se alongavam e o vento uivava entre os galhos, a floresta parecia ganhar vida própria, como se guardasse segredos antigos e perigosos. O que mais me intrigava, porém, era um velho quarto de árvore que ficava no coração da floresta. Meu avô havia construído o quarto para minha mãe e meus tios quando eles eram crianças. E ao longo dos anos, ele havia sido praticamente esquecido, engolido pelas árvores e pelo tempo. Quando eu finalmente o encontrei, em uma de minhas explorações, ele estava quase coberto de musgo, com tábuas podres e uma escada de corda que parecia prestes a se desfazer. Mesmo assim, havia algo naquele lugar que me atraía. A curiosidade me levou a subir na escada de corda, apesar do perigo evidente. Quando cheguei ao topo, encontrei um quarto pequeno e apertado, com uma única janela coberta por uma cortina desbotada. O chão estava cheio de folhas secas e poeira, e a madeira rangia sob meus pés. Era como se o quarto estivesse esperando por alguém, esperando que alguém voltasse.
Decidi que aquele seria meu esconderijo secreto, um lugar onde eu poderia escapar quando quisesse ficar sozinho. Durante as semanas seguintes, passei cada vez mais tempo lá, levando livros, brinquedos e lanches para me manter ocupado. Eu me sentia em casa naquele pequeno quarto, cercado pelas árvores altas e pelo canto distante dos pássaros. Mas à medida que o verão avançava, comecei a notar coisas estranhas. À noite, quando a escuridão tomava conta da floresta, eu ouvia sons que não conseguia explicar. Pareciam passos leves, como se alguém estivesse caminhando ao redor do quarto de árvore. Mas quando eu olhava pela janela, não via nada além das sombras das árvores. Às vezes eu tinha a impressão de que o quarto inteiro estava se mexendo, como se estivesse sendo balançado por uma força invisível. Esses sons e sensações começaram a me assustar, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia ficar longe do quarto. Era como se algo me chamasse de volta, algo que eu não conseguia resistir. Eu comecei a passar mais tempo lá durante o dia, mas evitava a floresta à noite. Não queria arriscar encontrar o que quer que estivesse fazendo aqueles sons. Um dia, quando o sol já estava se pondo e eu estava prestes a voltar para casa, encontrei algo estranho no chão do quarto. Era uma pequena boneca feita de palha e vestida com um vestido de pano velho. Eu não lembrava de ter levado aquela boneca para lá e não fazia ideia de como ela tinha aparecido. Peguei a boneca nas mãos, tentando entender de onde ela tinha vindo, mas quanto mais eu a olhava, mais desconfortável me sentia. Algo na expressão dela me incomodava, como se os olhos de botões estivessem me observando de volta. Decidi deixar a boneca no quarto e ir embora. Mas quando comecei a descer a escada, ouvi um som atrás de mim, como se algo estivesse se arrastando pelo chão. Olhei para trás e vi a boneca caída, com o rosto voltado para mim, como se estivesse tentando me seguir. O pavor tomou conta de mim e desci a escada o mais rápido que pude, correndo para casa sem olhar para trás. Naquela noite não consegui dormir. Cada som da floresta parecia amplificado, e eu tinha a impressão de que a boneca estava me chamando, me esperando no quarto da árvore. No dia seguinte, decidi que não voltaria mais lá. A sensação de medo era forte demais, e eu sabia que algo estava errado naquele lugar. Mas a floresta não parecia querer me deixar em paz. Nas noites seguintes, o vento que passava pelas árvores trazia sussurros, como se a própria floresta estivesse tentando me chamar de volta. Eu comecei a sonhar com o quarto da árvore. Sonhos vívidos, onde eu subia a escada e encontrava a boneca esperando por mim, sempre com aquele olhar vazio, mas de alguma forma cheio de intenções malignas. Minha mãe começou a notar que eu estava diferente, mais quieto e reservado. Ela tentou me animar, mas eu não conseguia falar sobre o que estava acontecendo. Como poderia explicar que eu estava sendo assombrado por uma boneca em um quarto de árvore? Parecia absurdo, até mesmo para mim. Certa manhã, depois de uma noite particularmente agitada de sonhos ruins, resolvi que precisava acabar com aquilo. Eu não aguentava mais o medo constante, os sussurros no vento e a sensação de que algo estava me observando o tempo todo. Decidi que iria até o quarto da árvore, pegar a boneca e queimá-la. Talvez assim eu pudesse me livrar do medo e finalmente ter paz. Esperei até que o sol estivesse alto no céu antes de entrar na floresta. O caminho até o quarto de árvore parecia mais longo do que eu lembrava, e cada passo fazia meu coração bater mais rápido. Quando finalmente cheguei, o quarto parecia diferente, mais escuro e sombrio, como se a floresta tivesse crescido ao redor dele, tentando escondê-lo. Subi a escada com mãos trêmulas, e quando entrei no quarto, a boneca estava lá, sentada no mesmo lugar onde eu a havia deixado. Mas havia algo diferente nela. O vestido parecia mais sujo, mais rasgado, e os olhos de botões pareciam ter mudado de cor. Agora estavam mais escuros, quase negros. Peguei a boneca com nojo, sentindo o pano áspero contra a minha pele, e desci a escada o mais rápido que pude. Fui até um pequeno espaço aberto na floresta, onde sabia que poderia fazer uma fogueira. Coloquei a boneca no chão, juntei algumas folhas secas e galhos e acendi o fogo. Fiquei ali parado, observando as chamas começarem a consumir a boneca, esperando que a sensação de alívio finalmente viesse. Mas não foi o que aconteceu. Assim que o fogo tocou a boneca, um grito agudo e assustador ecoou pela floresta, um som que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo.
O fogo se apagou instantaneamente, como se tivesse sido sufocado por uma mão invisível, e a boneca ficou ali, intacta, no meio das cinzas. O medo tomou conta de mim e eu não conseguia me mexer. Parecia que a própria floresta estava viva, me observando, esperando minha aproximação. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. A boneca começou a se mover, primeiro de forma sutil, como se estivesse se contorcendo. Em seguida, ela se levantou lentamente, como se estivesse sendo erguida por cordas invisíveis. Os olhos de botões estavam fixos em mim, brilhando de forma assustadora à luz fraca que passava pelas árvores. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo, e o pânico me paralisou. Finalmente, meu instinto de sobrevivência falou mais alto, e eu corri, deixando a boneca e o fogo para trás. O som dos meus próprios passos misturava-se com o eco do grito que ainda parecia ressoar na floresta. Quando cheguei em casa, tranquei todas as portas e janelas, tentando desesperadamente me convencer de que estava seguro ali, mas eu sabia que não estava. Nas noites seguintes, os sonhos se tornaram pesadelos constantes, sempre com a boneca me perseguindo, sempre com aquele olhar vazio e malévolo. Eu podia ouvi-la chamando meu nome, sempre me dizendo para voltar para o quarto da árvore. Acordava suando frio, sentindo uma presença no quarto, como se a boneca estivesse ali, me observando na escuridão. Uma manhã, depois de uma dessas noites terríveis, decidi contar tudo aos meus pais. Eles não acreditaram em mim, é claro, achando que eu estava apenas impressionado com algum pesadelo infantil. Mas a sensação de ser observado e perseguido não desaparecia, e eu comecei a evitar a floresta a todo custo. Eu sabia que algo estava me esperando lá, algo que eu não queria encontrar. Na última noite que passamos naquela casa de campo, tive o pior pesadelo de todos. Sonhei que estava no quarto da árvore, mas desta vez ele estava completamente diferente. As paredes estavam cobertas de musgo e as tábuas do chão estavam podres e quebradas. No centro do quarto havia uma figura sombria, que eu só podia ver de relance, envolta em sombras. Ela segurava a boneca e eu podia sentir que aquela figura estava esperando por mim, esperando para me levar para a escuridão. Acordei com um grito, mas desta vez o sonho parecia mais real do que nunca. Sentia o cheiro do musgo e a umidade no ar, como se ainda estivesse no quarto da árvore. Fiquei acordado o resto da noite, com medo de fechar os olhos e ser puxado de volta para aquele lugar horrível. Finalmente, o verão acabou, e nós voltamos para casa na cidade. Mas a lembrança daquela boneca e do quarto na árvore nunca me deixou. Durante anos, evitei pensar sobre isso, tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passava de imaginação infantil. Mas de vez em quando o vento sopra de uma certa maneira, ou quando estou sozinho em um lugar escuro, sinto que ela ainda está me observando, esperando pela chance de me chamar de volta para a floresta. Nunca mais voltei àquela casa de campo, e agora, como adulto, entendo que talvez seja melhor assim. Algumas coisas devem ser deixadas para trás, enterradas nas sombras da infância, onde não possam nos assombrar. Mas por mais que eu tente esquecer, sempre haverá uma parte de mim que lembra, uma parte de mim que ainda ouve os sussurros no vento e os passos leves na floresta, me chamando de volta para o quarto da árvore.